Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse top, ou cropped, ou bustier, né? Que tem esse recorte na vertical. Então, assim, ó, eu vou até ir desenhando aqui em cima para vocês verem como ele é. Ó, ele tem esse recorte aqui, esse aqui, no caso, tem um recuo aqui, né? E uma alça, e esse daqui é bem simples, foi colocado um cos aqui. Aqui é um outro, é o mesmo modelo, ó, é o mesmo modelo, né, o mesmo modelinho de bustier, né, ó, com recorte vertical, vertical não, perdão, recorte horizontal, né, e aqui foi feito uma gota para passar o cordão, né, e pregou a parte de baixo, fez um vazadinho aqui, bem simples também. Ó, esse aqui foi feito o mesmo bustier colocado nesse vestido, ó, o recorte tá aqui, né, fez o bustier e montou, colocou uma saia evasê bem fluidinha, que esse vestidinho até tá bem bonitinho. Ó, mesmo bustier, foi feito aqui, ó, uma onda aqui, né, aqui é o recorte horizontal, né, há um recorte aqui no busto, e foi feito um corpete, então, ou seja, foi feito esse bustier em cima de um molde de corpete, né? Estruturado com barbatanas, que dá para vocês verem as barbatanas aqui. Ó, outro exemplo, mesmo bustier, só que foi feito uma abertura aqui na frente, foi feita uma blusinha, né? E aqui, nesse decote, não foi cortado aqui, foi feito como uma blusinha mesmo, mas o corpinho dele é de bustier, né, estruturado em cima do busto. Aqui só o bustier, né, com nenhum outro adereço, digamos assim, né, um bustierzinho bem simples com esse recorte. Foi feito mais larguinho e reto aqui embaixo, até para dar uma proporção pro top, né? Então vamos lá, vamos ensinar a fazer. Eu vou fazer. Então, meninos e meninas, vamos à modelagem do top, né? Então, vamos lá. Vou pegar esse top e vou deixar ele aqui, né? Pra vocês, pra gente visualizar enquanto eu vou fazendo. Você vai pegar o molde base, já com pence, né? Então, lembrando que essa linha aqui, ó, essa linha aqui é a linha do busto e essa é a linha da cava. Ou seja, então, vamos lá. Se eu tenho o meu corpo assim, né? Aqui tá o meu corpo, aqui tá minhas costas, aqui tá o meu bumbum, né? Minha perna e etc, certo? Aqui é o bico do seio, né? Então, eu tenho aqui a linha da minha cava, a linha da cava, e aqui a linha do busto. Ou seja, a linha da cava é onde termina a cava da minha blusa, e a linha do meu busto é onde tem a linha do bico do seio, certo? Essa é a sua altura de cava, que é essa aqui, que é onde as pences se encontram. Então, por exemplo, uma pence de busto, ela não pode ir para cima da linha do teu busto. Por quê? Porque se ela vai para cima, ela fica fora de lugar e fica feio. Se ela vem muito para baixo desse busto, ela até pode vir para baixo um pouquinho, mas não exageradamente embaixo, né? Então, a linha do busto, ela é importante para determinar a posição da sua pence. Essa parte daqui, tá aqui, é o chamado entreceio, ou seja, se eu tenho aqui o meu ombro, né? Aqui tá o meu busto, aqui tá o meu busto, aqui o bico do seio. O entreceio é a medida entre, tá enxergando? Tá. Entre um bico e outro, certo? Aqui, entre um bico e outro, é o meu entreceio, tá? E aqui tá a metade. Por quê? Porque o molde, ele aqui tá só de um lado do corpo, né? Então, essa aqui é a metade do entreceio. Então, vamos lá, né? Aí já seria a aula da modelagem da base da blusa, que tem lá para as alunas do meu curso, tem tanto para quem tem medida padrão, tanto para quem é plus size, né? Porque tem algumas diferenças quando você vai fazer a base. Vamos lá, o que interessa é o top, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou determinar algumas medidas. Eu vou seguir com essa linha aqui, da linha da minha pence de cintura, eu vou seguir com ela aqui pra cima, porque eu vou me nortear por ela, certo? Vou seguir com ela aqui pra cima. A minha cava, eu vou dividir ela aqui em 3 partes. Eu vou dividir em 3 partes, que seria aqui, né? Seria aqui, nessa região. Nessa linha da terceira parte aqui, ó, nessa linha aqui, é aonde eu vou querer a base do meu top, porque ele é um topinho baixo. Ele não é um top que vai lá em cima, ó, ele é um top baixo, tá vendo? Então, esse aqui já tem asa, então fica mais difícil, ó, ele é um top mais baixo, ó, bem baixinho, né? Então, vamos lá.
Eu vou pegar agora, vou marcar daqui para baixo, eu vou marcar o que a gente chama raio do busto. O que é essa medida do raio do busto? Aqui tá o bico do seu seio, certo? O busto vem até aqui, né? O raio do busto é essa medida aqui, do bico do seio, contornando o seio até aqui embaixo. Isso é o raio do busto, certo? Essa medida do bico até aqui. Então, eu vou marcar. Como eu tô fazendo uma miniatura do tamanho 40, ou seja, meia escala, tem aula ensinando a fazer molde meia escala, um quarto, um terço da escala de um tamanho normal, tá? Só colocar assim, meia escala Marlene Mukai, que você vai achar. Então, eu tenho também aqui uma tabela que eu vou colocar lá no meu site, embaixo do vídeo no meu site marlenemukai.com.br. Eu vou colocar essa tabela aqui, se vocês quiserem imprimir, pode imprimir, que é a tabela de raio de busto, tá? Por medida de busto, tá? Raio e raio superior. Raio superior seria aqui em cima. Raio inferior, a gente vai usar o raio inferior. Aqui em cima a gente já determinou aqui, tá? Então, no caso do tamanho 40, seria 9 centímetros. Eu tô colocando 4 centímetros aqui, porque eu tô fazendo meia escala. Marco aqui. Marquei aqui, eu vou pegar... Deixa eu alinhar aqui, esquadrar. Deixa eu esquadrar. Aqui, certo? Aqui é o raio do meu busto. Daqui até aqui eu pus o raio. Agora eu vou construir o meu topzinho. A parte aqui de cima, acima da linha da minha cava, não do meu busto, mas da cava, eu vou subir 3 centímetros. Pode ser mais? Pode. Pode ser menos? Pode. Mas tem que tomar cuidado para não ficar esse mais, não ficar quase reto aqui em cima, né? Que pode também, né? Fazer reto em cima. Aí agora eu venho 1 centímetro aqui e eu vou fazer essa curva. Em curva, tá? Faz em curva. E aqui eu vou vir a curva até a minha cava, ó. Vou vir com a curva até a minha cava. Eu não posso descer ela abaixo da minha cava aqui, porque senão vai ficar parecendo o gordinho da sua axila, tá? Então, ele tem que ser aqui, ó, né? Vim a cava. Deixa eu ver um que tem a vista. Aqui, esse não dá pra ver. Esse aqui, deixa eu ver qual que dá pra ver a lateral. Esse aqui dá até pra ver a lateral, mas não muito. Esse aqui dá pra ver mais a lateral. Não vai cavar, porque se você cava demais aqui, fica parecendo um gordinho, certo? Esse aqui é reto, aqui embaixo reto, ficaria assim. Mas esse daqui tem curva, esse tem curva e esse tem curva, né? Antigamente isso daqui era sutiã, era uma base muito comum, a maioria dos sutiãs, né? Vinha com esse recorte horizontal, né? Porque ele é um top de recorte horizontal. Aqui, o que eu vou fazer? Linha do busto, né? Linha do busto aqui. Eu vou pegar aqui e vou fazer isso aqui. Aqui eu vou dar uma arredondadinha, porque essa pence eu vou eliminar. Essa pence eu vou eliminar. Essa daqui eu vou eliminar. Aí eu quero essa curva aqui embaixo. Eu subo 2 centímetros e faço uma curva. Eu venho reto aqui assim, 1 centímetro, 2, 1, certo? Aí eu faço a minha curva. Fiz aqui. Aqui, se eu quiser subir, eu posso subir 1 centímetro aqui e fazer isso aqui. Mas eu não preciso subir, porque quando eu fechar a pence, essa parte aqui não vai ficar desse jeito, ele já vai ajustar, tá? Então, agora, o que eu vou fazer? Uma vez pronto, a gente vai recortar, né? Aí, recorta aqui. Recorta aqui. Vou recortar a curva. Vou recortar aqui, tirando essa pence. Vou recortar essa pence, eu vou eliminar. Toda a parte que eu tracejei, eu vou eliminar. Aí, essa partezinha aqui, eu também elimino. A pencezinha que ficou aqui embaixo, eu também elimino. Vamos aqui, vamos aqui. Uma vez eliminado, eu tenho as duas partes. Aí, ficou assim. Eu posso ajustar mais ele ainda, né? Por exemplo, se a pessoa tem muito busto, às vezes aqui embaixo é necessário tirar mais meio centímetro de cada lado aqui, fechar mais ainda, e aqui em cima tirar mais meio centímetro de cada lado também, né? Aí, eu tiro aqui.
eu elimino aqui. Deixa eu fazer devagar, né? Eu posso reduzir mais meio centímetro de cada lado aqui e aqui mais também. Então, é importante você testar no corpo da pessoa, né? Para poder ver se precisa de mais ajuste, para não ficar sobrando tecido aqui embaixo, tá? Então, aqui nós temos as duas partes. Então, aí ficou assim, né? Então, agora vamos supor, eu vou fechar lá, eu vou pôr margem de costura, vou fechar lá na costura. Aí, quando você fecha, ele vai ficar... Vou fazer assim. Deixa eu pôr mais justinho, assim. Aí, ele vem aqui, né? E ele dá o formato do que eu preciso aqui, ó. Ele dá o meu formato aqui. Ó. Ele deu o formato do meu busto, né? Ele fez o top. Aí você fala assim, mas e as costas? Aqui tá as costas, né? Deixa eu espelhar as costas do lado de cá. Aqui as costas, né? Que é a pence das costas. Porque eu vou espelhar, porque eu vou encostar aqui, ó. Cava com cava, lembra? Aqui é a linha da cava. Tô fazendo o contrário. Aí eu venho aqui, ó. Né? Fechei a pence, eu venho aqui, marco aqui, né? Aí, o que jeito que eu quero? Eu quero um topzinho mais tradicional. Eu vou, aqui é a linha da cava, e aqui também eu desci 2 centímetros aqui, ó, tá? Pra fazer a pence. O que que eu faço? Eu pego esses, venho aqui embaixo, nesses dois que eu faço isso aqui, uma curva. Deixa eu fazer bem forte aqui assim, pra vocês enxergarem. Faço essa curva. Aí, aqui eu posso fazer reto, né? Aí, aqui eu posso acrescentar botões, como eram os sutiãs da época. Quando eu faço isso, aqui é costas. Sempre escreva no molde, tá? Ó, depois eu escrevo quando eu estiver pondo no caderno. Aí, eu faço isso aqui. Isso aqui é as costas. Tem um pedacinho de pence aqui. Eu quero eliminar esse pedacinho de pence. Então, eu simplesmente dobro ela aqui no papel e eu elimino, né? Na hora que eu elimino, fica essa purunguinha aqui, não fica? Aí, você acerta aqui e tira esse aqui. Tira esse biquinho. Tá dando pra enxergar? Tá. Pronto, gente. Essa aula foi muito fácil. Parece difícil, mas não é. Eu tenho meu top. Se eu quisesse... Cadê a parte que eu cortei? Aqui. Se eu quisesse isso aqui, um corpetezinho, eu tenho essa parte de baixo, aqui já tá aqui, eu simplesmente vou eliminar essa pence, ó, tá vendo? Eu vou eliminar a pence, vou colar, com cola ou não, né? Você vai colar, e você tem a parte de baixo do seu corpete, certo? Que você vai emendar aqui. Ah, aqui tem, como é que fala? Barbatanas. As barbatanas é posta, ou assim como essa que foi feita nessa parte, as barbatanas você simplesmente vai desenhar elas aqui. Pode desenhar elas aqui, pode desenhar elas assim, né? Elas assim, né? Isso aqui, esses que não são recortes, são barbatanas que foram postas. Porque esse top aqui, ele não tem recorte. Isso daqui é as barbatanas, porque no forro, vamos supor que eu tenho aqui, né? No forro, foi posto uma tira aqui, costurado ela aqui, né? Do lado do forro, não, do avesso. Foi costurado aqui, né? Foi posto aqui, foi posto aqui. E pôs as barbatanas dentro, né? Pra dar estrutura, pra ficar estruturado. Isso aqui é um modelo diferente. Esse daqui não tem isso, ó. Esse não tem a barbatana. Ah, não, tem sim. Eu tô vendo a sombra aqui, ó. Dá pra ver a sombra da barbatana aqui. Tem aqui também. A barbatana você vai fazer pelo avesso, né? E colocar. E isso, esse daqui foi simplesmente aqui, ó. O que foi feito? Ele é assim. Aí, aqui nessa parte, você faz corta, diminui esse 1 centímetro aqui, 1 centímetro de cada lado. Faz um túnel para passar esse cordão aqui. E aqui deixou vazado, assim, ó. Tirei um pedaço dessa parte de baixo para ficar esse buraquinho aqui, né? Mas eu posso fazer um top simplesmente assim, que fica bonitinho. Aí eu posso deixar as costas como ela tava, né? Deixar as costas como ela tava, sem tirar a pence, Se eu quero um corpete assim, eu tenho a parte das costas dessa forma. Se eu quero só o bustier, se eu quero... Cadê a que tem só o bustier? Só o bustier aqui. Tinha um outro aqui. Ah, esse aqui, né? Se eu quero só o bustier, ou ele reto ou assim,
eu simplesmente elimino essa parte e deixo só dessa forma aqui, eu tenho meu bustierzinho, tá? Então, meninos e meninas, agora vamos colar no nosso caderno. Então, meninos e meninas, nosso caderninho tá aqui pronto. Então, o que que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar assim, top, bustier, né? Porque o bustier, quando é só o busto, né? Bustier, recorte horizontal. Vou pôr aqui também cropped. Aí eu ponho aqui, né? Uma coisa que é importante é você determinar aqui, ó, você põe assim, letra A e letra B. Por quê? Para quando você for montar, não montar o contrário, não pegar essa parte e colocar o contrário. É muito comum quando tem pecinhas pequenas de sutiã, por exemplo, as pessoas montarem tudo trocado, aí deforma tudo a peça, tá? Então, coloca A com B. Vocês sabem que tem que entrar, esse aqui tem que unir com esse. Aqui você põe A, B, C com D. Você sabe que esse C com D, certo? Aí fica mais fácil. A frente tá aqui, né? Aqui você sempre escreve aqui, ó, bojo superior e bojo inferior. O fio do tecido vai ser aqui. Aqui você vem uma linha reta. Aqui também vai ser o fio. Aqui também vai ser o fio. Aqui é costas, né? Então, costas é lateral. C com D, né? Aí você sabe que aqui é C, né? E aqui, né? Aqui, ó. Você vai montar aqui, tá? Então, aqui eu fiz, como o processo que eu fiz no molde, coloquei aqui o molde para não esquecer como foi feito o processo, né? E aqui as partes já recortadas, né? Lembrando que eu posso aproveitar essa parte de baixo para fazer um topzinho aqui, eliminando aqui, né? Quando eu ponho tracinho é porque essa parte vai ser eliminada, tá? É a parte que você vai recortar e retirar do molde. Sempre quando eu ponho tracinho assim, num lugar assim, aquilo ali você vai eliminar no molde, tá bom? Então, olha, ficou bem facinho, uma coisa bem simplesinha aqui, né? Deixa eu assinar. Eu esqueço de assinar os outros, devia ter assinado todos, né? Pra ficar legal. Então, esse daqui tem um recorte aqui embaixo do busto. Foi deixado esse recorte para ajuste. Por quê? Quando a pessoa tem muito seio, às vezes é necessário ajustar mais aqui. Então, você vestindo, tendo esse recorte embaixo do busto, fica mais fácil você tirar aquela parte que tá meio alta, que tá sobrando, né? Fica mais fácil. Ó, esse bustier aqui, que eu não mostrei ele tem um recorte aqui, ele tem recorte aqui, e ele tem esse ajuste aqui. Então, ele foi, aqui tem o recorte, que pode ser cortado inteiro, como esse aqui, né? Que não tem recorte nenhum, nem embaixo, nem aqui. Esse aqui, ó, ele tá assim, ó, ele tem um defeito. Cadê o molde? Não é um defeito do molde, é que ele não é adequado ao corpo da modelo que tirou foto. Ó, presta atenção, tá vendo que ele tá aqui parecendo uma coisa assim, tá muito abaixo do busto dela. Mas por quê? Porque eles puseram o busto pra cima, jogou o busto pra cima, porque esse bustier, ele é menor do que o busto dela. Por isso que tá parecendo assim que a moça vai explodir, tá vendo? Que o peito dela aqui ficou amassado e subindo, parece que vai explodir. Aí ele faltou aqui embaixo. Então, esse bojo, esse corpete não é para o tamanho dessa modelo. Como ele é feito com tecido com elastano, porque você vê que é um tecido com elastano, tá vendo que ele forma essas ondas aqui? Porque ele foi esticado, né? Ele tá esticado no corpo dela, ele não é o tamanho dela. Então, para ela, teria que ser esse bojo com mais volume, né? Mais acertado, feito por corpo. Mas, lógico, quando uma fábrica, uma confecção faz, ela não faz para determinado corpo, mas ela contrata uma modelo para vestir e nem sempre a modelo tem as mesmas medidas da peça que foi feita, né, pela confecção. Aí dá esse caimento que não ficou bonito. Você olha assim, você vê, nossa, é bonitinho o top, mas por que, né? Mas parece que não tá legal. Porque, né, olha aqui, ó, o peito ficou explodindo, subiu ele demais e ficou faltando aqui embaixo e ficou dessa forma aqui. Agora, esse outro aqui, ó, deixa eu ver um que tá bem assentado, ó, esse aqui tá bem assentado, só que ele tá longe, tá vendo que ele tá longe aqui? Ele foi feito reto, como ele tá longe, por quê? Porque aqui não foi feito a retirada dessa pence aqui, ó. Lembra que eu retirei essa pence, né? Fechei ela para ela passar para cá. Então, na hora que eu fecho ela aqui, ela forma essa curva, não vai ficar longe. Só que se a pessoa tem muito seio, só fechar isso aqui não é suficiente.
vai ser necessário, além desses meios aqui, tirar aqui, ainda tirar mais um pouquinho, ajustar aqui mais meio, ó. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Mais meio de cada lado, mais meio aqui de cada lado, né? Para dar um ajuste melhor e formar essa curva embaixo do busto. Essa curva embaixinho do busto. Pior que eu não acho, esse tipo de bocheiro, ele não é, ele é fácil de fazer, mas para ajustar certinho no corpo, né? Aqui, ó, esse aqui tá certinho no corpo, ó. Ele não tem recorte, né? Eu pus só aqui para vocês entenderem o alinhamento. Ele não tem recorte e ele tá ajustadinho aqui. Então, assim, além de transferir isso daqui, esse ajuste de meio para cada lado aqui, de meio para cada lado aqui, garante que ele vai dar um formato melhor ajustado no busto, certo? Principalmente se você for fazer ele sem a parte de baixo, tipo bustier mesmo, tipo um sutiã, né? Agora, não, eu não vou fazer sutiã, eu vou fazer uma blusinha, vou fazer uma blusinha assim, ou eu quero fazer assim, colocar uma saia bem tal. Aí, isso daqui, esse 0,5 e 0,5 de cada lado, não precisa, né? Ajustar mais ainda essa pence, pode deixar ele mais solto, que aí ele vai ficar mais solto, igual esse aqui, né? E aqui vem uma blusinha, vamos supor que aqui viria uma blusinha, né? Uma blusinha aqui, ó, certo? Também pode, né? Fazer uma blusinha, uma parte mais soltinha, colocar franzidinho, tipo uma bata, né? Para uma moça grávida, tipo esse vestidinho aqui, que foi feita aqui uma saia, tipo uma saia godê, né? E pregou a saia, pregou no bustier, né? Que também é bem facinho de fazer. Certo, meninos e meninas? Deixa eu ver, deixa eu pôr aqui, né? Eu tô fazendo assim pra lá e esqueci de pôr assim, ó. Aqui tá tudo direitinho, bojo superior, bojo inferior, né? Aqui tudo direitinho. Meninos e meninas, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.